A Bíblia nos conta que na região de Samaria havia uma seca de 3 anos, onde que a cidade ficou em ruínas, porque onde não há água, não há prosperidade, e onde não tem prosperidade, não tem movimentação financeira, não tem estímulo, não tem ânimo. E também nós podemos olhar para a água espiritual, onde não tem a palavra de Deus, onde não chove a palavra de Deus, ali também perdeu-se todo o ânimo e todo o objetivo, perdeu-se todo o encanto. Tudo que é vida morre. Sem a palavra de Deus, morre tudo. Porque a palavra de Deus também é água que nos abastece, que nos irriga todos os dias. E naquela região de Samaria havia uma seca tremenda. Bom, ali também existiam mais de 800 profetas do deus Baal, seus postes ídolos, que reinavam naquele lugar. Justamente naquele lugar a palavra de Deus estava 100% escassa, não tinha. E Deus enviou Elias para aquela região e enfrentou todos esses profetas inimigos, esses espíritos malignos que dominavam aquela região. E ali os derrotou completamente. Bom, onde eu quero chegar? Jesus Cristo, o Santo Deus de Israel, quer nos abastecer com as águas que vêm do alto dos céus. E a primeira coisa que tem que ser derrotada é todas as vozes inimigas que estão dentro de nós, todos os ensinamentos que nós recebemos desde que nascemos, que não são ensinamentos de Deus. Tem que ser tirado todo esse ensinamento errado. O que é certo é a palavra de Deus e não tem mais nada certo do que ela, porque a palavra de Deus é a verdade que liberta, nos liberta da mentira, do engano, nos liberta do espírito enganador. E aí quando Elias ali, amando de Deus, derrotou essas vozes malignas, essas vozes contrárias à voz da mentira, Elias chegou para o rei Acabe, que reinava naquela região, e disse para ele assim: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. E aí, o que é comer? Por que Acabe tinha que comer? Por que o rei tinha que comer? Se alimentar da palavra de Deus. Todos nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, ter um relacionamento com o Senhor, e aquele que se alimenta da palavra pratica. E quando você pratica, as águas vêm em abundância sobre nós. E quando nós falamos das águas espirituais, nós falamos de paz, alegria, felicidade, amor. Nós também falamos de vida financeira próspera. Nós falamos de vida abençoada. Sim, em todas as áreas. Quando nós comemos a palavra de Deus, não, no sentido espiritual falando, lógico. Você entendeu? Então o que acontece? Você se alimenta do poder de Deus. E enquanto Acabe foi comer, Elias subiu o Monte Carmelo. E ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde o rei Acabe está e lhe diga que apronte seu carro e vá para casa. Senão a chuva não vai deixar. O vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele apertou o seu cinto e correu à frente de Acabe em todo o caminho até Jezreel. Bom, quando as chuvas vieram, nós vimos que Elias enviou uma mensagem através do seu empregado para Acabe entrar no carro e ir, porque as águas iriam vir com abundância. Nós vimos também aqui que 7 vezes Elias disse para o seu empregado: vá novamente olhar. Bom, se eles estavam no alto do monte, isto quer dizer que a visão do mar era muito ampla. E de repente o empregado de Elias vê uma nuvenzinha subindo do tamanho da mão de um homem. Veja bem, tão pequenininha. Foi o sinal de Deus. E esse sinal nós temos que também buscar na palavra de Deus. Ele diz para o empregado para olhar para o lado do mar. Mar é água. Leia a Bíblia. Ouça a palavra de Deus. E quando você menos pensar, o Senhor vai sinalizar na sua vida. E aí você vai poder executar o plano que você tem no seu coração. Talvez de empreendimento financeiro, empresarial, talvez de estudos, talvez de casamento, família. Alguma decisão que você tem que tomar. Nós não podemos fazer nada precipitado.
Elias colocou a cabeça dele entre os joelhos, colocou a boca no pó e começou a orar ao Senhor, pedindo um sinal de Deus. E quando o sinal veio, isto é, na 7ª vez em que o empregado foi e voltou, Elias não desanimou. Não desanime, meu irmão. Fica firme na palavra de Deus. Talvez você ainda não tenha aquele sinal que você tanto está esperando. Não faça nada pela emoção. Não faça nada como um ser humano comum. Faça como um ser espiritual. As coisas aqui na terra não são fáceis. São difíceis. Outro dia eu ouvi um empresário dizer que de 100% de um empreendimento, 10% é inspiração. 90% é muito trabalho. Não existe nada fácil. Existe sim um Deus abençoando aqueles que buscam nele, mas há de se ter paciência. Há de se ter essa paciência para poder exercer aquilo que o Senhor tem para você. Não tenha pressa. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Talvez você está angustiado, querendo que as coisas se resolvam muito rápido. Vá se alimentar da palavra de Deus. E veja bem, ele deu um recado para Acabe. Entra no carro e vai para Jezreel. E ali veio o poder de Deus sobre Elias. Elias foi a pé, correndo, e conseguiu passar Acabe, que estava de carro. Isto é que quando o poder de Deus vem sobre uma pessoa, ela vai chegar lá na frente. Então, talvez você está com pressa, está com medo de perder tempo, porque o tempo está passando, é verdade. Mas o mais importante é você ter o sinal de Deus, que é a confirmação em seu coração. Vou repetir, casamento é coisa séria. O empreendimento, talvez você vai investir uma quantidade de dinheiro que você suou para juntar e agora você vai investir. Espera o sinal de Deus. Espera, porque quando você tiver o sinal, o poder de Deus vai vir sobre você e você vai chegar na frente daqueles que saíram primeiro, porque você não está caminhando com as pernas dos homens, e sim com as pernas de Deus. Busque o Senhor, o poder de Deus vai vir sobre você e você vai vencer. Creia nisso, tome posse em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.